E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco capivaroso. E no vídeo de Prepara o Teu Coração que eu vou trazer como tá o Magnus no Grenk Chess Open 2024. O torneio tá pegando fogo, tem a participação do Rapper, Dingliren, a trumpe do barulho tá por lá. Agora, o Magnus começou dando uma oscilada, vamos ver se ele consegue algum tipo de recuperação dentro do torneio. Hoje eu trago a partida que acabou de acabar, saindo do forno, pegando fogo quentinha. Magnus contra Richard Rapper. Lembrando que o tempo é um tempo médio, olha lá, 45 minutos para cada jogador com 10 segundos por lance. E no final da análise eu trago a precisão e, claro, a tabela atualizada. Te segura na cadeira, prepara a pipoca, vamos à luta, que o xadrez sempre será agora. Então, pessoal, aqui estamos nós, e de brancas, Magnus Carlsen, vocês viram? Ele andou pendurando umas pedrinhas por aí contra Richard Rapper, inclusive, na partida da primeira rodada, quando o Rapper estava de brancas. Vamos ver como foi a revanche. Olha lá, o Magnus botou ele mesmo. Começou com a solidez do peão-dama, uma rocha grobeira, e o Rapper chamou pra bagunça com a Benoni. Isso aqui é 1000 graus, é agudo. O Rapper é um jogador dinâmico, é um jogador que arrisca. Agora, olha a linha que eles vão entrar. O Magnus, ele jogou aqui com o cavalo C3, ó, o Rapper tomou em D5, preparou o fianqueto, H3 segura a casa de E4, tudo normal, fianquetou, e o Magnus E4 é típico. As brancas vão ganhando esse centro, as pretas seguem com desenvolvimento, o Magnus no mesmo modo, torre E8 e aqui. Depois do lance cavalo D2, também é uma ideia muito normal, tu reforça a defesa do centro e no meio jogo, as brancas podem ter a perspectiva de saltar o cavalo para C4 e incomodar o peãozinho de D6, isso aqui é muito normal também. O Rapper, ele já prepara para controlar a casa de C4 com B5, o Magnus segurou essa expansão e aqui, olha como o Richard Rapper jogou. Ele é um jogador de tática, dinâmico, terrível. O Rapper entrou na linha aguda, cavalo toma E4. Rafael, o que tá acontecendo? Tá vendo que o Rapper tomou o peão, que tá super defendido. De momento parece que ele tá só entregando uma peça, mas olha a ideia do dinamismo. O Magnus, ele tomou esse cavalo, claro, tava caindo de maduro, só que a ideia do Rapper é jogar F5 e olha que lance. É uma ideia profunda, claro. Provavelmente ele já conhecia esse tema tático. Se tu voltar, tu leva F4 e o bispo tá cravado e ataque pras pretas. O Magnus não deixou o Rapper entrar na linha que ele tava desejando, então o Magnus seguiu desenvolvendo e falou, toma a peça de volta, porque a peça vai acabar caindo de qualquer maneira. Só que, agora quando o cavalo cai, a coluna tá trancada. Então, não tá tão claro se a torre tá tão bem agora na casa de E8. O Magnus, aqui ele seguiu com o plano dele, olha lá, o cavalo vai pra casa que ele desejava, A5 foi jogado, preparando pra trazer as peças por aqui, provavelmente o cavalo vai saltar pra B4, e o Magnus, nesse momento, bota o plano das brancas, olha lá, começa a incomodar o peão de D6. Aqui, as pretas têm que defender. Se cair esse peão, cai a paçoca. Olha como eles estavam jogando rápido. O tempo é quase o mesmo do início do jogo. Bispo F8 segurando agora o peão de D6. E aqui o Magnus jogou um lance, quem sabe? Pô, este lance é de campeão do mundo. O Ding que me desculpe, mas esse lance é de campeão do mundo. Olha lá, torre A3. Ah, olha que lance. Ele quer passar a torre pro flanco do rei. Então a torre, que tá aqui em A1, vai atacar o rei das pretas lá no flanco do rei. Rafael, não tô acreditando. Olha o que vai acontecer a partir daqui. O Rapper seguiu desenvolvendo. O Magnus protege o rei dele, já tava na hora. Cavalo B4 chegou, dama D2. Finaliza, passando a torre de F pro jogo também. Depois de B6, o Magnus jogou aqui torre G3 e de repente, as brancas estão atacando. Olha lá, tá um pouco enfraquecido o rei do Rapper. Torre em A7, que é um lance muito bom. Ele começa a defender pela segunda fila e H4 e foi pra cima. Esse lance H4, ele tá linkado num tema tático. Aí você vem lá, o Magnus tá dando o peão, mas tu leva bispo G5 e a tua dama tá trancada. Então vejam como as coisas vão acontecendo. Começou a gastar um pouco mais de tempo no relógio. Na primeira partida com o Rapper rodada 1, o Magnus apertou no tempo e capivarou. O Rapper passou a torre para F7. Agora bispo em G5, totó nessa dama, bispo em E7 propondo a torre, e o Magnus trocou. E agora ele jogou H5. Rafael, não é possível que não encaixe um ataque. Inclusive, o Magnus tem uns videozinhos lá no chess.com, no perfil dele, e um dos vídeos é um tema muito interessante e atrativo, que é como atacar sem sacrificar as peças. E é isso que ele tá fazendo aqui. Sabem o quê? Ele tá atacando sem sacrificar nada, pois tá indo pra cima com as peças mesmo. É um ataque diferente do que era do Tal, por exemplo, que sai sacrificando tudo. Olha que interessante. Jogou H5, o Rapper agora defendeu. Bispo em G4 propondo mais uma troca para eliminar o zagueiro do peão de G6. O Rapper trocou e falou, seguro tudo, não passa nada, nada cai. Mas claro, observem que de longo prazo, aqui tá fraco também. O Magnus, ele jogou torre 1, mandou a última peça que ainda não estava jogando para a partida, ele nem quis tomar aqui,
também tinha um certo risco, né? Afastava o cavalo um pouco da luta. E nessa posição ele ameaça agora. Torre toma E4. E o Rapport aqui arriscou. Ele tomou em H5. Talvez aguardando alguma troca de torres, mas o Magnus tomou em E4. Rafael, não tem como recusar. Porque olha lá, se a dama sai, tá perdendo a torre inteira. Então o Rapport aqui ele tem que trocar dama por 2 torres. Rafael, sempre ouvi dizer que essa troca é boa, mas não em qualquer situação. Porque aqui o que o Magnus tá falando é que ele tá com a dama muito ativa e o rei das pretas tá muito exposto. Ou seja, o potencial da dama vai se sobressair. Ele toma em D6, caiu esse peão, atacou a torre em E5, de olho nesse peão e agora F4 fino. Fino o lance do Magnus, porque depois de torre toma D5, o Magnus joga dama E2, olha que lance. Tu não pode tomar o cavalo, senão tu leva mate. E a dama tá entrando de maneira terrível. O Rapport tava com o tempo ali no relógio, mas a posição é desagradável. Ele deu um respiro aqui pro rei dele, ameaçou tomar o cavalo, só que agora o Magnus joga dama E6. E nessa posição, Richard Rapport abandonou essa peleia. Rafael, não tá claro. Mas por que abandonou? Olha o porquê, até o porquê do abandono envolve tática nessa partida. Porque, por exemplo, se tu jogar rei H7, parece um lance mais natural, tu leva cavalo E8. E aqui tu se dá conta de alguns problemas, olha lá. Eu toco a torre. Se tu defender a torre bem longe, torre em A7, tu leva esse duplo. E perde tudo. Então vocês devem estar pensando, mas Rafael, tem cheque aqui. E depois de rei H2, qual o problema? Se tu afastar a torre pro outro lado. O problema é que tá caindo a paçoca inteira. Você vê lá, o cavalo combina muito bem com a dama o ataque. Cavalo F6, rei G7, já cai H5, o rei se esconde. E agora tu cai o peão de H6 também, já era. Sabem o quê? Depois de rei E8, eu posso até tomar aqui, tô ganho. Aqui foi tudo por água abaixo, mas muito mais forte do que ganhar um peão é justamente ganhar uma torre inteira. Isso só para ilustrar muitas linhas que poderiam surgir aqui. Tá lá, Magnus está de volta e tá no ar a pressão desta play. Observem que o Magnus veio com sangue nos olhos nessa recuperação. 98,5 de pressão, mas jogou com uma máquina terrível. E observem que o lance brilhante do Magnus é bispo E2. Deixando o cavalo cair ali em E4, ou seja, um lance de desenvolvimento que a máquina considera brilhante. Olha que interessante. E observem a capivarada do Rapport na partir da segunda avaliação da máquina. O lance torre G7. Segundo peixe, torre era F6, era um pouquinho melhor, olha lá, para defender pela lateral aqui o peão. Uma partida tensa. Agora, Rafael, como tá o resultado? Tá no ar. Na liderança temos agora Magnus Carlsen voltando como uma fênix ressurgindo das cinzas, liderando a competição com 4 pontos lá. MVL, Richard Rapport, Ding Liren e Vincent Keimer fecham os 5 primeiros colocados. Seguimos de olho nesse torneio e se tu gostou da análise, não esquece de likear e até os próximos vídeos.